Olá, bem-vindos ao História em Casa. Hoje a gente vai inaugurar um novo quadro aqui no canal, que é Dicas. Então, para iniciar esse quadro de dicas, é importante a gente começar por um ponto: como estudar história. Pois bem, para a gente conseguir entender quando lemos alguma história, algum livro que está contando algo para a gente, é importante a gente primeiro começar pela pergunta: o que é história? Né? Então é comum a gente ver aí pessoas falando que história é só passado. Será que é isso? O mais comum de se ouvir pelos historiadores é que, até romântico dizer, que a história ela é estudar o passado para compreender o presente, para poder construir um futuro com consciência. Então história é passado, é presente, é futuro, são todos os momentos que estamos vivendo, tá certo? Então, quando a gente lê algum texto histórico ou qualquer livro, é importante a gente conseguir se situar ali no que está acontecendo. Para isso, uma facilidade é grifar esse texto. Mas o que eu preciso grifar? Eu vou te dar aqui 5 dicas para que você encontre isso no texto, faça os grifos e depois comenta aí para ver se deu certo. Vamos lá. Primeiro pilar da história, a gente vai ver que é a política. Ah, professor, eu não gosto de política. Enfim, política é o conjunto de regras de uma sociedade. Então, se você encontrar lá no livro dizendo escreveu a Constituição, a Assembleia Constituinte, esta é a parte política do seu texto, onde aparecem as regras. Portanto, sempre destaque esses momentos do seu livro. O segundo pilar é a economia. A economia vai estar baseada em como aqueles grupos faziam para sobreviver, tá certo? Então, como utilizam os elementos naturais necessários para a sua existência. Hoje a gente vive dentro de um sistema chamado capitalismo, então as pessoas trabalham em troca de dinheiro. Mas quando a gente estuda sociedades mais antigas, nós vemos que essa estrutura ela é diferente para que as pessoas possam sobreviver. Então, primeiro ponto, política. Segundo ponto, economia. E o terceiro ponto é a cultura daquele povo. Cultura, pessoal, não é quem sabe muito. Cultura é tudo que é produzido por aquele povo. Portanto, a forma de fazer um alimento, ela pode ser tanto material quanto imaterial, né? Por exemplo, uma dança, a música, a forma de fazer um alimento, o idioma, certo? Então, tudo que é produzido por aquele povo, se achar no seu texto, grife também, faz parte da cultura daquele povo, tá? Os costumes daquele povo. O quarto pilar que eu trago para vocês aqui é a religião. É comum você, ao estudar história e estudar as civilizações, chegar no ponto da religião, e aí vai estar lá nos livros de história. Eram politeístas, eram monoteístas, acreditavam em tais divindades que faziam tais coisas, ou então um único Deus que apareceu para tal pessoa e enviou à terra. Então a religião também vai ser fundamental para a gente compreender uma sociedade. E o quinto e o último pilar se chama sociedade. Sim, como assim, professor? Um dos pilares para compreender uma sociedade é a sociedade? Sim, porque aí a gente vai entender a função que cada um tem dentro dessa sociedade. Eu, por exemplo, na sociedade atual, sou professor. Então, é o que a pessoa faz, o que ela produz e o como ela traz a sua renda. Tá certo? Pessoal, a partir de hoje a gente vai ter mais dicas no quadro aqui. E se você conseguir ler o texto, separar aí o que é política, economia, cultura, religião e sociedade, se ficou fácil, manda para mim aí, escreve aí embaixo, tá certo? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.